Porque Deus, o projeto dele é a família. Deus começou com uma família. E quando a gente entende esse segredo, é muito importante. E a gente está vendo que nós estamos numa verdadeira batalha cultural e espiritual contra a família. A gente sabe disso. Como Satanás odeia a família, porque ele não tem família, né? Ele não tem família. Então ele também não quer que ninguém tenha. E que principalmente que Deus tenha a sua família. Mas Deus começou lá no Éden com um casal, porque a família primeiro começa com o casal. Aí vem os filhos, começa a se tornar uma família. Mas hoje, por causa da ideologia de gênero e por causa dos casamentos hoje homossexuais, né, que não poderiam procriar, agora estão podendo adotar. Então eles já dizem hoje que a família mudou. Família é casal, não importa se de homem com homem, mulher com mulher ou de homem com mulher. Mas quando eu fiz um curso, há muitos anos atrás, em 1999, com a irmã Albertina Malafaia, eu tive um professor na Universidade Gama Filho e eu fiz um curso de pós-graduação em família, e o Carolim. E olha que coisa interessante. Em 1999, ele já falava assim, ele ficou admirado quando eu fui fazer o curso lá em Copacabana com a irmã Albertina. E ele perguntou, né? A gente se apresentou e eu falei, minha sogra, a gente está aqui fazendo curso, eu tinha estudado com ele, eu ensino. Ele falou, nossa, que coisa linda. Ele falou, Elisete, vocês têm que lutar pela família, porque essa família vai acabar. Olha, em 1999, de macho e fêmea, você sabia disso? E aí, o Silas evangelizou muito ele na faculdade. E quando eu fui fazer esse curso, em 1999, ele começou a se interessar pelo evangelho. E um dia ele chegou para a gente, esse curso foram 2 anos, ele falou assim, você sabia que eu vou casar? Falou para mim e para a Robertina. Eu falei, Carolim, você vai casar? Ele falou, vou. Ele já tinha 40 e tantos anos. Eu achei agora uma pessoa e eu estou vendo a importância do casamento. Vocês não têm ideia como a sua família, sabe, me influenciou nisso. E infelizmente, 10 dias antes dele se casar, ele foi assassinado na linha amarela. Eu fiquei muito arrasada, muito bem. Meu Deus, um rapaz que o Silas evangelizava muito ele. Quando o Silas fala dos testemunhos na faculdade lá, era com Carolim, porque ele era um professor de psicanálise. E um dia ele colocou assim, o futuro está no passado. E aí o Silas questionou ele sobre isso. E ali a gente começou, sabe, a conversar. E eu fui fazer esse curso de família lá com ele, com a irmã Albertina. E eu lembro, hoje eu estava vendo um material, que eu estava mostrando para a Lorena lá em casa. Em 1999, ele já falou, a tendência do mundo já está caminhando, já estavam começando, né, as famílias se desestruturarem, a família de macho e fêmea. E a gente está vendo isso daí. Então vamos entender que como igreja de Deus aqui nessa terra, como nós precisamos de famílias estruturadas, de famílias fortes, de famílias que entendam o segredo de priorizar Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, para que a sua geração seja abençoada, como diz o Salmo 78. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês, eu fiz algumas anotações, e antes dele passar, eu quero deixar esse texto aqui de Efésios, capítulo 6, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E aí, aqui Paulo está falando para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, ele está dando várias instruções, sabe, para a mulher, para o homem, para o casamento. Mas eu quero ler o capítulo 6, que ele fala da importância das armaduras espirituais. Paulo entende que a gente vive num mundo altamente espiritual. Esse mundo material que você está vivendo e físico é muito mais espiritual do que você imagina e do que eu imagino. E Paulo está falando sobre isso aqui, esse alerta para a igreja de Éfeso e para a gente também. Então ele diz assim, ele começa falando sobre alguns valores, sabe, que naquela época ele já estava percebendo que já estava se perdendo ali no meio daquele povo. E aí ele dá um alerta no capítulo 5 e no capítulo 6 ele já está dando aqui alguns alertas sobre os valores que a gente tem que manter dentro da nossa família. E ele diz assim, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então a nossa obediência como filho aos nossos pais é no Senhor, independente, né, se esse pai tem sido bom ou não para você. E aí ele continua dizendo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se a gente quer ter longevidade, a gente tem que honrar nosso pai e mãe, é muito importante. Se tem alguém aqui nessa noite que é solteiro, vai casar, você tem honrado seu pai e sua mãe? Não se case sem a bênção do seu pai e da sua mãe.
Se você tem problema com pai e mãe, ou se você é até casado, e está tendo talvez problema no seu casamento, e você saiu da sua casa sem honrar seus pais, se aconteceu alguma coisa e você precisa perdoar seus pais, é muito importante que você perdoe, que você converse com ele, que você resgate algo que está perdido lá. Porque isso vai fazer falta na sua vida, isso vai fazer falta na sua geração. Então é muito importante quando ele fala isso aqui. Para que vivas bem e muito tempo sobre a terra. Aí ele continua dizendo, e vós pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é importante. Será que nós estamos tendo cuidado de criar hoje os nossos filhos na doutrina da palavra de Deus? Nos princípios da palavra de Deus? Ou a gente está sendo levado pela cultura do mundo e aceitando certas coisas dentro da nossa casa que nós não deveríamos aceitar? E nós vamos dar contas a Deus da criação dos nossos filhos. É muito importante que a gente entenda isso. E aí continua dizendo, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Lá em Colossenses 3, Paulo também fala sobre os deveres sociais. E aí ele fala que a gente deve servir aos nossos patrões como se a gente estivesse servindo para Deus. Não só na frente dele dar uma de bonzinho, não. Mas servir de coração, porque a gente não está servindo ao homem. Seja em que área você estiver servindo alguém, no seu trabalho, na sua casa, no ministério, na igreja, você não está servindo ao homem, você está servindo a Cristo. Você está prestando um serviço para Cristo. É muito importante a gente entender isso. E aí ele diz assim, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então olha o cuidado que a gente tem que ter, não é? Nessa terra como cidadão. Todo serviço que a gente presta, seja profissionalmente, seja ministerialmente, seja no casamento, entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, nós estamos prestando um serviço para Deus. A gente tem que entender isso. E ele fala isso porque ele sabe que nós somos seres de relacionamentos. E os nossos relacionamentos passam por pessoas. E os nossos propósitos nessa terra passam por pessoas. E se passam por pessoas, pode ter certeza, nós vamos ter problemas, tá? Porque todos nós, seres humanos, somos seres falhos, pecadores. Nós não somos perfeitos. Então nós vamos ter problemas nos nossos relacionamentos. Seja no relacionamento profissional, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento ministerial, não importa, porque nós estamos convivendo com pessoas que são seres humanos. Então é isso que ele está dizendo, sirva de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí agora eu quero entrar aqui no segredo das armaduras espirituais. Por isso que Paulo estava dizendo, a nossa luta, sabe, é uma guerra cultural e espiritual nessa terra. E aí ele diz assim, então, no demais, irmãos meus, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. É em Cristo que nós vamos nos tornar fortes. É em Cristo que nós vamos formar uma família forte. Por isso que a gente tem que priorizar o poder do Senhor na nossa vida. E aí ele dá o segredo das armaduras espirituais. Já que a gente está numa batalha, numa guerra, ninguém vai para uma guerra sem estar preparado, não é verdade? Ninguém vai para uma batalha sem estar com as armaduras espirituais. E aí ele fala da importância da gente se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí outro dia eu estava lendo um livro e o autor falou assim, Deus tem um propósito para o homem, né? Ele veio da vida, vida plena, vida saudável. E Satanás tem uma cilada para o homem. Enquanto Deus tem propósito, o diabo tem cilada, para fazer o ser humano se autodestruir, para fazer o ser humano não desenvolver o propósito de Deus nessa terra. E as ciladas de Satanás, o que elas fazem? Está lá em João 2,10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Fique atento ao propósito de Deus para a sua vida. Esteja dentro do propósito de Deus. E esteja sóbrio e vigilante para não cair nas ciladas de Satanás. Porque ele tem os seus ardis. Ele tem as suas ciladas preparadas para fazer a gente cair. E aí ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra a potestade, hierarquias no mundo espiritual de demônios, é o que Paulo está falando. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Demônios são espíritos e os demônios têm hierarquias. E eles atuam em várias áreas. E a gente está vendo isso na nossa nação, não é verdade? Espíritos malignos agindo em áreas dessa nação. Em locais específicos dessa nação. Em áreas específicas dessa nação. E contra a família ele está jogando pesado em áreas específicas dentro da família. E nós temos que estar alertas e atentos sobre isso. E aí ele diz: portanto, tomai toda. Essa palavra toda não está aqui à toa. Ele poderia dizer assim: tomai o capacete da salvação só, não é? Ou coloque só o sapato da paz. Ou tome posse só do escudo da fé. Ou tome posse só do cinturão da verdade. Mas algum guerreiro vai para a guerra com as suas armaduras pela metade? Se for, está frito, não é? Se for, está pronto para morrer. E Paulo entendia muito bem de batalha espiritual. Por isso ele diz aqui: portanto o quê? Tomai toda. Que nós, como igreja de Cristo hoje, como família, possamos tomar posse de todas as armaduras espirituais para lutarmos a favor da nossa família. Porque o inimigo está jogando tudo o que ele pode. E muitas vezes a gente está indo para essa batalha da nossa família com as coisas pela metade. Fazendo tudo pela metade. Por isso a gente às vezes está perdendo. Por isso muitas vezes a igreja de Cristo está perdendo. Mas Paulo está dizendo aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir. Se ele fala de resistir, é porque você vai ter que ter força de vontade, se esforçar, se preparar para resistir. Porque vai ter hora que você vai querer parar no meio do caminho. Tem muita gente desistindo da família, não tem? Tem muita gente voltando para trás. Tem muita gente hoje que nem quer constituir família. Porque está olhando para a sua própria família e fala assim: eu, para ter a família do meu pai e da minha mãe, está louco. Eu nem casar quero. Ter família para quê? É verdade ou não é? É. Mas enquanto a igreja de Cristo estiver nessa terra, nós vamos ter famílias fortes em nome de Jesus. Nós vamos ter famílias que vão estar revestidas com as armaduras espirituais e vão resistir no dia mau. Toda família tem seu dia mau. E nós estamos vivendo o dia mau. Mas nós vamos ficar firmes, como ele está falando aqui. Resistir no dia mau e havendo feito tudo. Irmão, irmã, que você está aqui nessa noite. Tudo que competir a você fazer em favor da sua família, faça. Porque Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar. Por que você abriu mão da sua família? Nós fazemos parte de um reino que nunca terá fim. Você entrou nesse reino, não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma, te tirar desse reino em nome de Jesus. E eu quero entrar no reino de Deus com a minha família. Quem quer entrar no reino de Deus? Então se prepare para a guerra. Se prepare para a guerra, nós estamos em batalha, não é, pastor? Nós estamos em batalha. A gente tem que se conscientizar disso. E Paulo está falando: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçai os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Falando com Deus. Orar aqui é falando com Deus, é pedindo direção a Deus, é pedindo discernimento espiritual, é pedindo sabedoria, como agir, como falar, sabe, como resolver os problemas, como se portar diante da sociedade, o que fazer, é o que ele, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Não é só orar. Eu sei que talvez tenham famílias aqui nessa noite que a gente tem que suplicar. Tem um filho nas drogas, tem alguém na prostituição, tem alguém com uma depressão, com um transtorno mental, tem alguém atravessando uma batalha, indo para um divórcio. Então não é nem só orar, é suplicar. É o que Paulo está falando aqui, né? Com oração e súplica.
no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança. Não desiste, persevere, lute pela sua família. Deus vai te dar vitória, porque eu creio na palavra de Deus. Quem crê no que está lá em Atos 16, 31? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você crê nisso aqui nessa noite? Então, minha filha, meu filho, vamos suplicar, vamos ser perseverantes, vamos ser fortes, vamos ser determinados, não é? É o que Paulo está falando. E olha que lindo. E aí ele reconhece que ele também depende, que ele é feito do mesmo material. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Como é importante a gente entender isso. Que a igreja entenda hoje nesse encontro de família, nesse culto de família. Estamos vivendo uma verdadeira guerra cultural e espiritual. E será que nós estamos ensinando os valores da palavra de Deus de acordo com a palavra? Não é? Isso que Paulo está ensinando aqui. Eu vejo hoje muitos cursos para se ter sucesso. Curso para você ser um grande empreendedor, curso para você ser um grande líder, curso para tanta coisa. Mas eu vejo poucos cursos assim. Venha fazer um curso para você ser um bom pai e uma boa mãe. Venha fazer um curso para você ser uma boa dona de casa. Venha fazer um curso para você ser um homem, sabe? Que delegue autoridade no seu lar, que seja uma bênção. Poucos cursos. E vou dizer, até num culto da família, né? Você pode ver, são às vezes os cultos mais vazios. Não é só que não, é lá na minha igreja também. É o culto da família e o culto da oração. Os cultos que são vitais, que diz que tem que orar em todo o tempo, porque os dias são maus. Vai ver o culto da vitória. Vai ver o culto da bênção. Vai ver o culto do sobrenatural. Então a gente tem que entender, tudo começa dentro da família. Toda batalha é dentro da nossa casa. É por isso que a gente tem que ser guardião do nosso lar. Eu estava vendo um filme, Marco Polo, e eu achei interessante, e a Bíblia fala, um rei, quando tinha um filho, né, o primogênito, ele tinha um guardião para cuidar dele, para preparar ele para o reino. Você sabia que você tem que ser um guardião da sua casa? Você é um guardião da sua casa, você está preparando seus filhos para a próxima geração, porque enquanto Jesus não voltar, você vai deixar um bastão para a próxima geração. E que bastão você está deixando para a próxima geração? Quantos homens e mulheres não cuidam mais dos seus filhos? A gente está vendo aí a batalha cultural, porque querem tomar as famílias da gente, querem mandar nos nossos filhos. Então eu hoje estava em casa e coloquei, pedi a Lorena para escrever algumas coisas que eu pedi para ela colocar, para me passar aqui no telão. Eu não vou pregar, eu quero conversar e ler com vocês. Coloca aí o primeiro, por favor. O primeiro slide aí, por favor. Não, mantendo, coloca o título que eu botei. Eu botei aí, mantendo a verdade da palavra de Deus. Quem tem que manter? É a família. O Salmo 78 diz lá, está falando que vocês têm que passar isso para as próximas gerações. Tem que ser contado as histórias do Gênesis, como começou. A gente tem que ensinar o sonho de Deus para a família. E isso é passado através dos pais para os filhos. Naquela época eles contavam as histórias através dos louvores. Eles contavam as histórias para o filho, eles tinham esse cuidado. Moisés teve o cuidado quando ele estava dizendo para aquele povo lá em Deuteronômio 6,4 que ia entrar em Canaã. Ele estava dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame a esse Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ensine isso aos seus filhos. Passe isso para os seus filhos ao deitar, ao levantar, ao brincar, ao passear, onde vocês estiverem, porque vocês vão entrar numa terra idólatra, onde esse povo adora tudo. É um povo rebelde, é um povo que peca, que pratica orgias terríveis. Então vocês vão ter que ter o cuidado de priorizar Deus, de amar esse Deus, sabe? E de ensinar isso para os seus filhos através da vida de vocês e conversando com eles também no dia a dia deles. Então, o segredo para isso é mantendo a verdade da palavra de Deus. E eu lembrei que esse mês o pastor Silas, né, devido a algumas coisas que aconteceram aí, que estão tentando mudar a verdade da palavra, não é verdade? E isso faz parte, porque a Bíblia fala sobre isso, que iam mudar a palavra, que iam tentar, né, dar uma outra adaptação. E ele pediu para a gente decorar. Vocês decoraram o Salmo? Então vamos lá.
O Salmo 119, 89 e 90. Vamos falar juntos? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Eu pedi para ela colocar o 90, porque o 90 não está. Mas eu coloquei o 90 porque está falando assim: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Quando eu priorizo a palavra de Deus na minha vida, quando eu vivo a palavra de Deus, eu tenho certeza que a minha geração também vai dar continuidade a esse legado. Por isso é importante a gente entender, a palavra de Deus não muda, né? A gente diz, em Hebreus 13, diz, Deus é o mesmo, hoje, ontem e será eternamente, Ele não mudou. A gente tem que ter essa consciência, né? Aí eu quero conversar um pouquinho com vocês algumas coisas que eu anotei. Passa aí para o segundo, que eu vou falar o que está acontecendo hoje. Eu tirei de um livro do Charles Swindoll e eu achei interessante que ele diz assim: ideias falsas são os maiores obstáculos para a recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e ainda assim suceder em ganhar apenas um perdido aqui e outro acolá, se permitirmos que todo o pensamento de uma nação ou do mundo seja controlado por ideias, as quais, pelas irresistíveis forças da lógica, façam o cristianismo ser considerado como nada, mais do que uma ilusão inofensiva. Então, quando eu li isso aí, eu lembrei, sabe de quem que a Bíblia fala? O Senhor Noé, a família de Noé. Ele não conseguiu ganhar ninguém. Diz que é tão interessante que a Bíblia fala que Deus ficou decepcionado com o povo. Diz que Deus se entristeceu de ter criado o ser humano. Mas olha que coisa linda, Deus viu um homem. Olha a importância de um homem e uma mulher. De um homem e uma mulher. Deus viu um homem íntegro, sincero, reto e justo. E por causa de um homem, Ele preservou aquela família. Não importa o meio que você vive, não importa o lugar onde você está, através de você, vidas podem ser alcançadas. A sua família, pelo menos, pode ser preservada. É o que ele falou ali. Por causa de ideias, né, que surgem, por causa de tantas coisas, você prega o Evangelho. Talvez um se converta, mas pelo menos a minha família. Você quer entrar no céu com a sua família? Por isso que a Landa Cooper fala: o discipulado das nações começa dentro da nossa casa. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro, não ganhou nem a sua família. E olha, e a nossa família é nosso primeiro campo de batalha. A nossa família é nosso primeiro campo de treinamento. Com certeza, Deus olhou para Noé e viu um homem reto, justo e temente a Deus. E aí ele tinha uma mulher fiel a ele. Ele tinha uma mulher que confiava nele. Ele tinha filhos que viram o exemplo do seu pai, que sabiam que seu pai estava falando algo que era verdadeiro. Suas noras reconheceram que aquele homem estava falando algo verdadeiro. Ninguém acreditou, mas a sua família acreditou. Pode ninguém acreditar em você, mas se a sua família acreditar, meu filho, você está de parabéns. Porque a sua geração vai deixar um legado. É muito lindo quando a gente entende isso, não é? E esse ano é ano do discipulado, né? E eu até entendi, meu Deus, esse discipulado veio na pandemia. Porque eu estou vendo, eu estou gostando que essa pandemia está limpando casa. Está limpando a casa espiritualmente, emocionalmente e até também materialmente, fisicamente. Porque hoje as pessoas sabem a importância da higiene. Hoje as pessoas estão dando valor à limpeza. Então, tinha muita gente vivendo de máscara nas famílias. Gente, viver de máscara é bom? É a pior coisa. É horrível. A gente não fica sufocado? A gente não aguenta, tem que tirar. Aí Deus falou, vou mandar, algumas famílias vão ter que tirar a máscara. Tirar a máscara para viver bem, ou vai tirar a máscara e vai acabar de vez, como eu tenho visto algumas. Umas tiraram a máscara, porque estavam escondendo tudo debaixo do tapete, cheio de problema, e muitas vezes na igreja parece que estava tudo bem, mas cheio de problema em casa. Aí, com a pandemia, as máscaras tiveram que ser retiradas, limpar a casa, fazer uma higiene.
espiritual, mental, emocional e física na nossa vida e na nossa casa. É muito importante quando a gente entende isso. Né? Eu estava de máscara, eu falei, Senhor, como é horrível andar de máscara. O Espírito Santo falou, é verdade. E espiritualmente é a mesma coisa, ninguém aguenta. A máscara espiritual mata a pessoa, sufoca a pessoa. Que a gente possa entender isso. Né? Que a gente possa entender. E para não andar de máscara, a gente tem que fazer uma autoanálise na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A gente tem que estar sempre limpando as arestas, aparando as arestas e limpando as coisas. Então, é muito importante o que ele fala aqui. As ideias falsas são os maiores obstáculos que a gente tem para a recepção do Evangelho. A gente prega com todo fervor e um ou outro vai se converter. Mas não tem problema, a gente tem que continuar. Vamos lá para o outro. Como a gente tem que continuar? Porque Noé e a sua família entraram na arca porque foram fiéis às promessas de Deus. Acreditaram nas promessas de Deus para a sua vida, para a nação deles. Aí eu coloquei aqui, a família de Deus é a primeira linha de defesa dos valores judaicos cristãos. Outro dia eu estava lendo no jornal e eu vi uma grande psicanalista de 76 anos, uma mulher que tem uma influência muito grande aí nessa área da psicanálise. E ela estava fazendo várias lives e ela falou no jornal O Globo, a família judaico-cristã vai acabar. O casamento monogâmico vai acabar. E ela escreveu um livro, Os Amores Plus. E ela falando, agora não adianta mais o povo querer dar continuidade à família judaico-cristã. Isso acabou. As famílias hoje podem ser de todos os tipos. E aí eu assisti, porque eu tinha que assistir para ver o que ela estava falando, várias lives dessa mulher, com trans, com homos, né? Com mulheres lésbicas, com a maioria do grupo LGBTQ e não sei mais o que. E eu falei, gente, e por mais que a gente pense que não, como está influenciando a nossa sociedade? Vocês estão vendo aí a ideologia de gênero? Como eles estão jogando pesado. E às vezes eu fico preocupada, porque nós muitas vezes como cristãos, a gente fica meio alienado de certas coisas. E nós não podemos estar alienados, porque seu filho está lá na faculdade. Seu filho está lá no ensino fundamental, no ensino médio, já sendo bombardeado com essas ideias. E eu atendo pessoas lá na igreja, famílias, meninos, meninas, e eu ando preocupada, porque eu nunca atendi meninos e meninas tão confusos quanto a sua identidade sexual. Até na maneira de se vestir. Meninas que não se vestem mais como meninas. Meninos que não se vestem mais como meninos e nem têm porte de menino, e nem atitude de menino, e meninas também. Meninas que falam para mim, eu gosto de menina também e gosto de menino. E são famílias que estão na igreja. O que está acontecendo? Então nós como pais, nós não podemos estar alienados. Você tem que estar vendo o material que está entrando lá na sua casa. O que seu filho anda vendo, o que a sua filha anda vendo. Porque a família de Deus é a primeira linha de defesa dos valores judaicos cristãos. E a gente está vendo, eu vejo as pessoas hoje falar sobre virgindade. Eu participei do debate quarta-feira, né? Lá na Rádio 93, e a pergunta da moça era essa, eu não sei como eu vou manter uma vida pura, porque eu me mantenho pura, mas eu estou sendo assim, muito encarnada no meio dos meus amigos, todo mundo está debochando de mim, eu não estou aguentando a pressão. Aí eu falei, eu achei interessante, porque eu estava lendo um autor que disse assim, pressão no mundo espiritual sempre existiu, sempre vai existir. Agora, cada momento vai ser de uma maneira, cada cultura vai ser de uma maneira diferente. A cultura aqui está jogando pesado nessa área, né? Você pode ser o que você quiser. Você não precisa se preservar para o casamento. Hoje não querem nem mais casar. Hoje já pode ter filho, uma produção independente. Não é verdade? Hoje já diz os namoridos e as namoridas dentro de casa. Pais que aceitam os filhos ficar transando lá. Tem um quarto especial para transar. Outro dia eu atendi uma mulher e ela estava num questionamento, porque ela falou, eu sou cristã, meu marido não é, e a minha filha quer levar um namorado para dormir, e aí eu falei que não, meu marido, eu falei, gente, que crise, já pensou? Que crise? E é o que a gente vê hoje, casar para quê? Se eu posso antecipar o prazer, mas não sabe o mal que vai fazer no mundo espiritual e no mundo emocional.
Os valores estão sendo trocados. O mundo está entrando na nossa cultura cristã, nos valores cristãos. E era esse alerta que Paulo estava falando, que nós temos que lutar para manter como numa verdadeira guerra. Então, quando essa mulher falou isso, eu falei, meu Deus, eles querem acabar com o modelo judaico-cristão, porque quando Deus tirou Abraão, você vê lá em Gênesis, tirou daquela terra idólatra, né? Abraão vivia ali na Babilônia, Abraão vivia como se fosse no Rio de Janeiro. Abraão era de uma família rica, Sara tinha tudo. Eu estava lendo um autor que fala, gente, ali, Abraão era rico, de família rica, Sara tinha tudo, eles viviam muito bem. E quando Deus falou, vocês vão sair daí, quando ele acompanhou o pai, que o pai faleceu, que quando Deus falou, agora vocês vão sair daí, largar todos esses costumes, tudo que vocês têm, e vocês vão para um lugar que vocês não sabem, começar uma família nova, porque eu quero começar um estilo de família com vocês, Abraão e Sara. E vocês vão ser um modelo para as nações. Olha que coisa interessante. E Abraão entendeu isso, por isso ele é o pai da fé. E por isso a gente vê lá em Gênesis 2, que diz que Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E é isso que eles estão querendo quebrar. Esse modelo judaico-cristão. O casamento na monogamia. Pai honrando filho, filho honrando pai. Sabe? Essa importância da família. É isso que eles querem quebrar. Vamos lá. E aí eu coloquei essa pergunta. Onde está a sua família na sua escala de valores? Deus estava mostrando para Abraão, Abraão, você vai ter que deixar tudo que você tem. Agora você vai ter que colocar sua fé em mim e acreditar que eu vou direcionar a sua vida. Você vai ter que me priorizar como seu Deus em todas as áreas da sua vida. Você vai ter que depender de mim. Você vai ter que se desapegar. Aprender a lei do desapego. E aí ele foi aprendendo, né? Desapego de pai e mãe, desapego de tudo, para começar algo novo. Então, eu quero fazer essa pergunta. Onde está a sua família na sua escala de valores? Sua família é a sua prioridade? Ou você se esforça mais pelo seu trabalho do que pela sua família? O trabalho é importante, a gente vai chegar lá. Ou você se esforça mais pelo seu ministério do que pela sua família? O ministério é importante, mas a sua família está na frente. A sua esposa está na frente, seus filhos estão na frente. Eu lembro que uma vez o pastor Poyong Shu, ele falou isso no Maracanãzinho. E ele fala isso no livro dele. Ele estava perdendo a sua família. A sogra dele chamou ele e falou, vem cá, meu filho. É Deus, você, sua família, trabalho e o ministério. A gente também vê Moisés. Moisés estava tão envolvido com aquele povo, não foi? Que ele esqueceu da sua mulher e dos seus filhos. Precisou de Jetro, chega lá, o que está Moisés? Está tão atarefado aí? Você vai ficar maluco, você não vai dar conta. Está aqui sua mulher e seus filhos, agora você vai fazer uma divisão, coloca pessoas aí. Porque sozinho você não pode fazer tudo. Você acha que você tem que fazer tudo lá no seu trabalho, você tem que se matar, se desgastar, muitas vezes prejudicar a sua família por causa do seu trabalho. Você morre, vai continuar aquele trabalho. E na igreja é a mesma coisa. Outro dia eu estava conversando com uma esposa de pastor, ela falou, Elisete, meu marido estava tão assim, começando uma igreja nova, tão atarefado. E aí eu liguei para a secretária e falei assim, marca uma agenda aí com meu marido para ele me atender. Mas não diz que sou eu não, só dá meu primeiro nome. A secretária não mentiu, né? Não deu o sobrenome. Aí ela disse que quando ele abriu a porta, ué, o que você está fazendo aqui? Eu vim marcar uma agenda com o pastor, porque com meu marido eu não consigo falar. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Será que a nossa família realmente, a sua esposa está sendo a sua prioridade? O seu esposo está sendo a sua prioridade? Seus filhos estão sendo a sua prioridade? Qual é o valor? Sabe? Eu vejo pessoas que estão gastando horas. Termina um curso, faz outro. Termina um curso, faz doutorado. E quando é a família? Depois ele perde a família. E ele até adoece e morre antes do tempo. Gente, a nossa família. Quem quer entrar no céu com a sua família? Aí eu coloquei aqui, pode passar o outro. Eu coloquei, infelizmente, estamos aderindo a alguns valores da cultura do mundo, que odeia o projeto
que Deus instituiu para as famílias. Então Satanás vai fazer de tudo para você tirar o foco da sua casa. Ele vai trazer distrações. A função dele é essa, trazer distrações para você tirar o foco da sua casa. Hoje, ele primeiro, né, tirou, o homem trabalhava. Aí começaram as guerras. As guerras foram as primeiras distrações, né? Para acabar com o ser humano, matar o ser humano. E por causa das guerras, as mulheres tiveram também que ir trabalhar. Tiveram que ir ajudar. E aí tirou também a mulher de dentro de casa. E aí foi tão bom trabalhar, né? Porque é bom trabalhar, que aí surgiram as creches. Surgiram as creches para os bebês irem para lá. E a gente não vai nem se dando conta, vai tudo aceitando como normal. Gente, me perdoe, mas eu acho um crime colocar bebê de meses numa creche. É melhor você se esforçar, viver dentro do teu limite financeiro, mas cuidar dos teus filhos, pelo menos até aos 3 anos, se você puder. Se você puder, se esforce. Mas hoje há um culto ao individualismo, ao egocentrismo. As pessoas não querem abrir, não, eu não posso abrir mão desse curso, sabe? Eu não posso abrir mão dessa faculdade. Se é pelo teu filho, abra mão. Invista, porque os consultórios estão assim. Os consultórios estão assim. Nunca se viu tanta gente doente emocionalmente. Como a presença do pai e a mãe são vitais nos primeiros 4 anos da criança. Como a criança precisa de aceitação, de amor, de afeto, de se sentir pertencente, de se sentir valorizado. E a gente que atende pessoas, eu escuto cada coisa que eu fico assim, preocupada, de babás, do que acontece em creche. Eu tenho uma amiga que até hoje ela é doente, porque ela perdeu o seu bebê na creche, entalado. A menina, ele tinha 4 meses, botou a mamadeira lá, aquela criança morreu sufocada. E essa mulher hoje tem uma doença de pele terrível, ela tem os traumas dela. Então, vale a pena você se esforçar. Viva com pouco, mas cuide dos seus filhos. Sabe, eu sei que há necessidade, sim. Há casos à parte, tudo bem, há casos à parte. Mas se você puder viver uma vida mais simples, viver com pouco e investir nos seus filhos, você vai estar evitando que lá na frente seu filho precise de uma psicopedagoga, de uma psicóloga, de uma fono, sabe, de um psiquiatra. Você vai estar evitando muitas coisas lá na frente. Então vale a pena nós como pais termos esse cuidado, porque com as guerras morreram muitos homens, muitas mulheres tiveram que ir para o trabalho e depois ficou pai e mãe fora de casa. E é isso que o Estado quer. Ele quer tomar conta do seu filho. Ele quer determinar sobre a família. Eles estão fazendo isso. Vamos lá. Coloca o outro texto aí, que é o texto de Abraão que eu coloquei. Gênesis 12, 1 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E aí ele falou: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente sabe que o modelo de família é o modelo judaico cristão que começou com Abraão. E é esse modelo que essa sociedade, né, que essa cultura maligna que a gente está vivendo, eles querem destruir. O modelo de um homem e de uma mulher que deixa pai e mãe e começa a sua família. Eles não querem mais esse modelo. Pode botar o outro aí que eu coloquei. Aí eu botei ali. É uma missão para hoje a gente, né? Família cristã, orar e lutar contra a ideologia de gênero, pois eu acredito que a ideologia de gênero quer tirar o poder da família. E acontece que o pastor Silas está sempre falando e a gente tem que entender, porque a ideologia de gênero que eles querem que seja ensinado na escola é ensinar aos nossos filhos que eles podem ser o que eles quiserem, homem e mulher, ou homem e mulher ao mesmo tempo, né? Homo, pansexual, o que eles quiserem, fica a gosto deles. Então, a gente tem que lutar contra isso aí. E o pastor Sóstenes tem uma lei, né, que ele colocou lá, e está lutando aí contra isso. E nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte. Pode colocar o outro aí também. Eu coloquei, pode colocar o outro. É isso aí, é esse mesmo. Que eu também falei do Moody. Todo mundo sabe quem foi o Moody, né?
Ele não teve família, o pai dele morreu, ele tinha 4 anos, ele foi um menino muito pobre, ele foi dado para adoção, mas ele entendeu o valor da família, foi um grande evangelista do século XIX, e ele diz assim: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é primeiro com a minha família. Olha que coisa interessante, né? E aí eu coloquei Isaías 54:13, que diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Vocês tomam posse disso? Como é importante. Passa aí o outro slide. Aí eu coloquei ali, a consequência de aceitar a ideologia de gênero. Exemplo da Argentina. Eu coloquei o que a minha amiga, né, eu tenho uma amiga que trabalha lá em Brasília, e eu estava assistindo o professor Donato, um cara que só estuda isso, e ele colocou ali o que está acontecendo na Argentina, e eu quis colocar aqui para a gente ler. Coloca aí. A consequências que está acontecendo na Argentina. Coloca antes lá para a gente dar uma lida. A consequência de aceitar a ideologia de gênero, exemplo da Argentina. O país, em 2014, aprovou por unanimidade a ideologia de gênero nas escolas. Agora, olha o que eles falaram que vai acontecer. Jovens de 15 a 20 anos estarão todos sodomizados em 5 anos. Dos 15 aos 40 anos, toda a população estará sodomizada e não vai dar para voltar atrás. Será uma sociedade de pessoas indefinidas, de andrógenos. E aí, eu coloquei o que está lá, né? A função de Deus e é que o diabo quer. Deus tem um propósito para o ser humano e o diabo tem uma cilada para destruir o ser humano. E uma dessas ciladas é a ideologia de gênero, que eles querem também que seja aceita aqui no Brasil. Como igreja, como família, você tem que lutar. Tire fotos e coloque no Instagram, você com a sua família. Entre lá e acesse o site para você mandar lá para o STF. Eu não aceito a ideologia de... O que a gente está fazendo como cidadão? Nós votamos aí e vocês viram que com tristeza, quantos trans foram eleitos? Vocês viram em São Paulo, uma trans que foi eleita? Gente, e vocês acham que eles estão sendo eleitos o quê? Para defender a ideologia deles. E nós como igreja muitas vezes não votamos num cristão que vai votar aquilo que a gente crê que é a verdade. Como a gente às vezes se omite como igreja. E a gente tem que entender que a gente está nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, a gente é cidadão e a gente tem que interferir aqui no mundo físico e também orar para que haja interferência no mundo espiritual. Então é muito importante a gente entender isso. Temos que ensinar os cristãos a tratarem suas famílias como ministério, gente. A nossa família é um ministério. O que é ter um ministério? É você ministrar, trabalhar em favor de algo para que ele seja produtivo. Mas as pessoas falam assim: eu quero um ministério na igreja, eu não faço nada. Meu filho, se tu cuidar da tua casa, tiver um ministério da tua casa, tu já está fazendo uma grande obra. Mas às vezes a gente vê uma briga para ministrar na igreja, você ter um título, ter tanta coisa. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se cada um aqui, cada família cuidar da sua casa, nós vamos ter uma sociedade que vai fazer diferença nessa terra. Nós vamos ter uma igreja que vai ser sal e luz nessa terra. Então a tua casa é um grande ministério que você tem. Para você cuidar, para você estar alerta, para você estar orientando, para você estar ajudando. Essa deve ser a nossa missão. O discipulado começa dentro da nossa casa. Minha família não será destruída pela cultura do mundo. Eu vou construir uma família forte, pautada nos princípios da palavra de Deus. Você toma posse dessa palavra hoje? Fala: eu vou construir uma família forte. Começa comigo, Deus. Me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Passa aí que a gente está terminando. Muitos lutam para construir uma carreira forte, mas não querem lutar e nem se doar para construir uma família forte. Eu sei, gente, luta para ter uma carreira, né? E eu acho engraçado, porque a gente ouvia muitos jargões antigamente. O feminismo entrou forte porque havia muitos jargões realmente contra a mulher. Havia um machismo maligno contra a mulher. E Deus veio valorizar a mulher. Deus sempre valorizou a mulher. Quando você vê a preocupação na palavra de Deus com a mulher, de Jesus com a mulher, Ele sempre reconheceu. Macho e fêmea são a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher para viver em parceria, para serem canal de bênção nessa terra. Mas há um ódio inconsciente contra a mulher que vem no inconsciente coletivo lá do Éden. Depois da queda, houve uma rivalidade entre o homem e a mulher, entre Adão e Eva. Surgiu um espírito
de competição e de acusação. E isso veio sendo passado pelas gerações. E durante muitos anos o homem massacrou a mulher. Esse ódio é maligno. Mas a mulher é guerreira, luta, né? Alcançou um patamar. Aí Satanás já viu assim, bom, agora não dá mais para lutar, para massacrar a mulher. Agora eu vou inverter, vou botar a mulher para massacrar o homem. Aí hoje o ódio está invertido. Hoje não é nem feminista, é feminazi. Se você entrar no Google e for ler o que é feminazi, elas querem destruir os homens. Elas querem acabar com os homens. E muitas mulheres, porque foram maltratadas pelos maridos, não eram reconhecidas, elas falavam para suas filhas, não casa não, hein? Se casar, seja independente, porque qualquer coisa, se divorciar, você tem como sobreviver. Homem não presta, não era assim? Era assim que muitas mães falavam. Ou então fala assim, estuda, só casa quando você tiver tudo. E aí eu fico vendo, olha, eu casei com 19 e meu marido com 20, graças a Deus, nós começamos a vida juntos, enfrentamos hoje. Hoje eu vejo meninas que fazem faculdade, doutorado, pós, vai casar quando? Aí está com 30 e tantos anos, 40, e quando casa, já está com os hábitos tão internalizados, que quanto mais o tempo passa, mais internalizado fica o hábito, né? Aí, tanto o homem como a mulher estão tão acostumados, porque tinham tudo em casa. Quando casa, para se adaptar, é muito mais difícil. Muito mais. Eu estava conversando com o psiquiatra, o doutor Fábio Damasceno, ele falou, Elisete, eu aconselho na igreja os jovens, claro, eles têm que ter uma estrutura espiritual, emocional, a bênção dos pais, mas se casarem um pouco mais cedo do que estão casando hoje. Porque eles estão casando, deixando tudo para mais tarde. Eu quero casar com a casa toda pronta. Eu casei e não tinha sofá. Vocês já viram? Eu casei e não tinha... Eu tinha o principal, eu tinha Deus na minha vida e meu marido, que era o que eu queria, né? Eu tinha um amor para a gente lutar junto. Mas hoje eles querem uma festa maravilhosa e linda, para botar no Instagram, para ter na filmagem, o dia, né? De príncipe e princesa, uma festa que às vezes os pais nem podem pagar direito, né? Se mata, fica endividado. Querem ter uma casa com tudo, mas não querem ter o essencial, o temor a Deus e o amor um ao outro. E aí, a gente vai atender, não dá certo. Incompatibilidade de gênios. Não, em nome de Jesus, nós vamos formar famílias fortes, conscientes, priorizar Deus, o amor a Deus, tá? Priorizar a tolerância, o perdão, a compreensão. A gente precisa entender isso. Então muitos lutam para construir uma carreira forte, mas não querem lutar e nem se doar para construir uma família forte. Deus sempre pensou em termos de família. Pensou na família de Noé. Foi por causa de Noé que a gente está aqui também. Graças a Deus pelo Senhor Noé e a senhora Noé. E os filhos deles, né? Porque a gente está aqui, ó. A Bíblia relata que Deus se arrependeu de ter criado um homem, pois este havia se tornado moralmente corrupto. Pode passar. Construir uma cultura com valores cristãos exige compromisso a longo prazo. Nosso alvo deve ser nutrir famílias piedosas para influenciar as futuras gerações. É você crer no Senhor Jesus e Ele vai salvar a sua casa. Mas ter uma família piedosa é priorizar o reino, é entender a simplicidade do reino, é vivenciar o reino na tua vida, é compreender o propósito divino para a nossa família. Isso vai nos ajudar a discernir o valor que Deus atribui a cada um dentro da família. Reconheça, seu marido é um homem de valor, sua esposa é uma mulher de valor, cada um tem seus papéis e funções dentro de casa. Vamos nos ajudar mutuamente. Se cada um cumprir o seu papel de homem, e se a mulher cumprir seu papel de mulher, em alguns momentos se ajudarem mutuamente, a gente vai conseguir. Família perfeita não existe, existe família saudável. E eu creio, porque a Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Nós estamos aqui a cada dia nos aperfeiçoando, a cada dia você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Deixe Deus direcionar sua vida, faça uso da palavra de Deus. Aí eu coloquei alguns valores para a gente terminar, que a gente precisa desenvolver. O primeiro valor que a gente tem que cultivar é o temor a Deus. Está lá em Provérbios 4:27, que o temor a Deus traz saúde e longevidade para a nossa vida. É muito importante. O Salmo 127:1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta você acordar de madrugada, comer o pão penosamente ganho, se o Senhor não for a tua prioridade.
vai ser tudo em vão, vai ficar tudo por aqui. Mas que a sua casa possa ter como fundamento e base Jesus Cristo. E você vai ver, diante de todas as adversidades, você vai ter uma família abençoada e vitoriosa. E você vai entrar no céu com a tua família, em nome de Jesus. Então vamos ter esse valor. Volta lá, meu amigo. Vamos ter esse valor, priorizar Deus. O outro valor, pai, amem os seus filhos, ensine a palavra, que eu li lá em Efésios. Honre seus filhos, pai e mãe. Honre pai e mãe, vocês filhos. Não praticar, isso aqui é muito importante. É um valor que a gente está perdendo. As pessoas estão praticando infidelidade hoje, adulterando, né? E praticando a infidelidade, não só física, mas virtual. Eu nunca vi tanta infidelidade pela internet. De homem e de mulher, não é só de homem não. Tanta mulher carente emocionalmente. Meu marido não me supre. Ah, eu sou carente. Né? Mulher casada, mulher solteira, meninas, meninos novos. Tanta pornografia é infidelidade. Quantos homens, né? As mulheres sofrem porque são viciados em pornografia. Isso é infidelidade, não podemos praticar, é pecado. Eu nunca esqueço de uma mensagem que o pastor Cote pregou numa Slavec, quando ele falou sobre quando uma pessoa adultera, ela endemoniza a sua cama. Quando você adultera, quando você pratica uma infidelidade no seu casamento, você está abrindo um espaço para Satanás entrar na tua casa. E não é só pela infidelidade, até quando você está no computador, olhando pornografia, você está abrindo legalidade para espíritos malignos atuarem dentro da tua casa. Eu conheço histórias de meninos que praticaram horrores dentro da sua casa. A permissão no mundo espiritual foi de um pai que todas as noites abria seu computador e ficava assistindo pornografia. A gente às vezes não tem noção do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais espiritual do que a gente imagina. Então vamos cuidar da nossa casa, vamos fechar as brechas dentro da nossa casa. Vamos manter a nossa fidelidade a Deus. Isso requer um esforço, isso requer quebra de vícios errados que a gente adquiriu, de hábitos errados que a gente adquiriu na nossa trajetória de vida. De palavras mal faladas dentro da nossa casa, de brincadeiras de mau gosto. Eu já atendi muitos rapazes que se tornaram homossexuais por causa de brincadeiras, de piadas, de palavras dos pais, brincando, debochando. E o diabo usou essa palavra para interferir na mente desses filhos. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente permite entrar dentro da nossa casa, através das redes sociais, através da televisão, através dos livros que você coloca dentro da tua casa, através das palavras que a gente fala. Tá? Então a gente tem que não praticar a infidelidade conjugal. Hebreus 13:4 diz que seja venerado o leito sem mácula, o leito sem infidelidade, que a gente possa preservar a nossa cama. O valor que a gente tem que conservar, o trabalho, é uma ordenança bíblica, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. O trabalho é vital para a sua família sobreviver, para a sua família ser abençoada. Mas nós temos dois opostos que as pessoas não sabem entender muitas vezes. Ou trabalham demais e esquecem da família, ou não trabalham e exploram a família. Porque nós, depois da queda, ficamos desorganizados. A gente tem que ter o Espírito Santo para nos equilibrar, para a gente poder saber equilibrar as situações. Então, a gente, às vezes, nos meus atendimentos, eu encontro esses dois extremos. Ou trabalho, mas eu estou trabalhando para dar o melhor para minha família. Mas você está trabalhando. Chega cansado em casa, estressado. Sua mulher quer transar com você, diz que tu só vive cansado, só vive estressado. Ou vice-versa. É a mulher que está trabalhando demais, porque eu quero manter algumas coisas. E aí ela nunca tem tempo para estarem juntos, para passear, para namorar. Sabe? Os dois estão sempre cansados. É trabalho demais. Tem que manter um equilíbrio. Não trabalhar é ruim, mas trabalhar demais também é ruim. Porque aí deixa de priorizar Deus. Nunca tem tempo de ir na igreja. Aí não tem tempo para ler a Bíblia, para ter o devocional. O trabalho está sempre trabalho. Não tem tempo para vir para a escola dominical. Então é algo que a gente tem que aprender a equilibrar. Vamos lá. Estou terminando. Na igreja temos dois opostos. Os que trabalham demais
e esquecem de priorizar o reino de Deus, e os que colocam o trabalho em último lugar, vivem explorando os outros. Em algumas famílias, nem na escala de valores estão, são um peso. Eu atendo mulheres que falam: Elisete, meu marido é deitão. É um peso, eu não estou aguentando. E aí a gente está vendo, sabia que a área financeira está interferindo a beça para o divórcio? Hoje, com a mulher, com a sua independência financeira, eu vou ficar carregando. Eu atendi semana passada. Elisete, ela é, como é que trabalha em avião, aeromoça? Não sei mais nesse. Comissária de bordo. Uma moça bonita. Elisete, eu trabalho pra caramba, eu me esforço. Eu chego em casa, cuido da casa. E o meu marido não se manca. Eu não estou aguentando. Eu falei: meu Deus. Então é os dois opostos. Ou trabalha demais, ou então a pessoa se encosta. Fica nas costas do sogro, nas costas da sogra, né? Nas costas da mulher. Não, vamos trabalhar, homens, né? Vamos trabalhar de uma maneira saudável. Aí eu coloquei ali: os adolescentes e jovens precisam aprender que os estudos fazem parte de seu compromisso como trabalho. Sabia disso? A gente tem que falar para o nosso filho: olha, hoje você vai trabalhar. Vai trabalhar como? Você vai estudar. Porque não tem trabalho para fazer prova? Hoje você vai fazer prova, não, vai fazer um trabalho. Você vai fazer, pode falar, hoje você vai trabalhar. Como, mãe? Estudando. Já vai ensinar a trabalhar estudando, que tem que ter um momento ali para estudar. E isso vai interferir na sua área profissional lá na frente. A gente tem que ensinar isso para eles, né? O estudo para eles, agora você vai parar para você trabalhar. O seu trabalho vai ser estudar. E aí a gente já está ensinando o valor do trabalho, a importância do trabalho para eles. Passa aí, meu filho. Acabou? Eu acho que eu fechei com o texto. Isso aí, que eu botei. Isaías 59, 21. Vamos ficar de pé para a gente falar juntos? Essa palavra profética aí de Isaías 59, 21. Vamos ler juntos? O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Hoje nós somos o Israel de Deus. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse que você está saindo daqui hoje com o propósito de formar, de ter já uma família forte. E através de você, você vai ter uma geração forte, que vai priorizar o reino de Deus, que não vai abrir mão dos valores da palavra de Deus, como nós mostramos aqui, de priorizar o reino de Deus, de honrar pai e mãe, do marido amar sua esposa, da esposa amar seu marido, cada um desempenhar as suas funções e seus papéis, de você ensinar seus filhos que são novos, adolescentes, a se preservarem para o casamento, tanto o menino como a menina, ensinar para eles que se eles esperarem a hora do casamento, eles vão ter a bênção sobre a vida deles, que ninguém morre se não fizer sexo, a gente morre se ficar sem comer, a gente morre se ficar sem beber, a gente morre se ficar sem dormir, nós morremos se ficarmos sem descansar, mas ninguém morre nem fica maluco se não praticar o sexo. A gente pode esperar. Você tem autocontrole nessa área, ensine isso para os seus filhos. Mas a gente vive hoje numa sociedade que os meninos e as meninas falam: não, eu não aguentei, eu não aguento, é muito hormônio. Pratique um esporte, invista, né, essa libido sexual, essa energia sexual nos estudos, em algo prazeroso, em algo saudável. Ensine isso para os seus filhos, porque você vai estar preservando os seus filhos da prostituição, da promiscuidade, das doenças venéreas. Sabia que cresceu absurdamente no nosso país e ninguém fala sobre isso? A AIDS voltou aí com violência, a sífilis está aí com violência, né? É tão triste quando eu atendo uma mulher que se preserva, que está na igreja, e aí é casada com um homem promíscuo, e ela fala: Elisete, peguei doença venérea, tenho que me tratar por causa do meu marido que não tem controle. Isso é muito triste. Você não sabe como a gente sofre atendendo pessoas e vendo a dor de uma mulher. Pense, você que tem filho, que tem filha, cuidado com o que você está plantando.
Nós temos que ensinar esses valores de preservarmos a nossa família, sabe? De respeitarmos os princípios da palavra de Deus. Marido, ame a sua esposa. Que seu filho olhe para você e diga: eu quero casar e ser um homem como meu pai. Eu quero tratar a minha esposa como meu pai trata a minha mãe. Eu quero casar e ter um marido como minha mãe tem. E ter uma esposa como meu pai tem. Porque não adianta, o exemplo fala muito alto. O exemplo fala alto. E nós precisamos na igreja de famílias que sejam exemplo. Que sejam, não vamos nos adaptar à cultura do mundo. Foi isso que Moisés falou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame a esse Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ensine isso para os seus filhos. Ao deitar, ao levantar, quando estiver passeando, onde vocês estiverem, seja um exemplo de fidelidade a Deus. E eu creio que nessa noite, Deus está aqui dando esse alerta para mim e para você, para que possamos priorizar o reino de Deus, porque Ele vem buscar uma igreja pura, santa, sem ruga, sem mácula. Amém? E nós fazemos parte disso.